Continuando a construção do gráfico da função exponencial, né? Que você já sabe por que é exponencial, porque tem o expoente é uma variável. Nesse caso aqui o a é menor, ele é maior do que 0, mas é menor do que 1. Porque 1 dividido por 2 dá 0,5, né? Então o a maior do que 0, mas menor do que 1. Então quando isso acontece, ela é decrescente, né? Quando isso acontece, ela é decrescente. Então, para a gente resolver isso aqui, eu tenho que saber aquela propriedade que nós vimos na letra A de potenciação. Quando eu tenho assim, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Fica positivo. Você inverte, né? O inverso de a elevado a menos n vai ficar 1 sobre a elevado a n. Vamos poder utilizar aqui calcular esses valores de y. Substituir aqui no lugar do x, porque aqui eu tenho expoente, ó, eu tenho valor de x negativo. Se eu tenho valor de x negativo, então vai ter expoente negativo, né? O expoente vai ser negativo porque isso aqui são valores de x. E x é expoente. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro valor. Então vai ficar, ó, f de menos 3 é igual a 1 meio elevado a menos 3, que é o valor de x, né? Então, isso aqui vai ser como? Novamente, você vai inverter. Por que você vai inverter? Porque o expoente é negativo. Mas só que aqui, nem precisa colocar 1 sobre a... Por quê? Porque aqui é uma fração. Quando é uma fração, é só inverter isso aqui, tá? Porque é uma fração, aí não precisa colocar 1 sobre... Não. Pode fazer direto. Inverte a fração. Então, vai ficar 2 elevado à terceira. Tá? 2 elevado à terceira dá 8. 2 elevado à terceira dá 8. Então, aqui vai ser 8. Quando o x for menos 3, o y vai ser 8. Então, vamos agora ao menos 2. Ó. F de menos 2, como é que vai ficar? É igual a 1 meio elevado a menos 2. A mesma história, você vai inverter a fração. Não precisa colocar 1, não. Pode fazer direto. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. O expoente, quando você inverte, o expoente fica positivo, né? 2 ao quadrado, 4. Então, aqui eu vou ter 4. F de menos 1, como é que vai ficar? 1 meio elevado a menos 1. É só inverter novamente. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Não precisa colocar o 1 aqui, não. Então, a resposta aqui é 2. Expoente 1, não é necessário botar o expoente 1. O zero agora, f de 0, como é que vai ficar? 1 meio elevado a 0. Quanto é 1 meio elevado a 0? Toda base, qualquer base elevada a 0, expoente 0, vai ser sempre 1, né? A propriedade lá. Então, agora é 1, x igual a 1. Como é que vai ficar? F de 1 é igual a 1 meio elevado a 1. Ora, 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Então, aqui vai ter 1 meio. F de 2. F de 2 é igual, né? 1 meio elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, aqui dá 1 quarto. Agora a terceira. F de 3, tá? F de 3 é igual 1 meio elevado à terceira. 1 meio elevado à terceira dá quanto? Vai dar 1 sobre 8. 1 à terceira dá 1, 2 à terceira dá 8. Então, aqui quando x for igual a 3, o y vai ser 1 oitavo. Bem, se eu já tenho todos os valores, agora basta eu representar no gráfico. Todo mundo já sabe que aqui é a reta de x e aqui é os valores de y. Valores de x, valores de y. Então, agora eu vou olhar para cá, ó. O primeiro ponto que eu tenho aqui, menos 3 de x e 8 de y. Olha, bem que eu tenho menos 3 de x.
O 8 de y vai lá em cima. Então, vamos fazer isso. Ó. Tá? Pontilhar aqui na direção do 3 e aqui na direção do 8. É o primeiro ponto que eu tenho aqui. Agora eu vou fazer o quê? Agora é quem? Menos 2 de x e 4 de y. Então, tá aqui menos 2 de x e 4 de y. Vou fazer isso aqui. Pontilhar aqui até aqui no 4. É o segundo ponto. Se você botar a régua aqui, né? Fica tudo certinho. Agora é menos 1 de x com 2 de y. Menos 1 de x com 2 de y, ó. Tá? Menos 1 de x com 2 de y. Então, esse ponto aqui, menos 1 de x com 2 de y. Agora é o 0 e o 1 de y. Ó, nós já falamos. Toda vez que eu tenho um número com o 0, tá? Se o 0 for de x, então eu vou marcar o ponto no eixo x. Se o 0 for de y, eu vou marcar o ponto no eixo y. Bem aqui está o 1, ó. Então, esse ponto aqui vai ser colocado 0 e 1, vai ser colocado no eixo y, vai ser marcado no número lá, ó. Aqui eu tenho 1 com o meio. O meio é a metade de 1. Então, é de 1 com 0, aqui, ó, entre, ó, a metade aqui desse segmento, é bem no meio. Então, é 1 meio. Eu vou até botar para cá para ficar melhor, tá? 1 meio, bem aqui, ó. O meio é a metade aqui de 0 até 1. Esse segmentozinho aqui. Então, o meio é 1 com o meio. Então, eu vou pontilhar até lá, ó. Ó, até no 1. Aqui. Agora, 2 com 1 quarto. Quarto é a metade da metade. Olha, se a metade é aqui, tá? Então, a metade dessa metadezinha aqui, ó. Essa metade aqui vai ficar bem aqui, ó. Ah, bem no meio, bem no centro. Então, isso aqui é 1 quarto. Então, é 1 quarto com quem? 2 com 1 quarto. Então, 2 com 1 quarto. Esse é o outro ponto. Ó. Tá? Agora, 1 oitavo. 1 oitavo, ó. A metade de 0 até 1 é aqui. A metade essa metade aqui, desse segmento aqui, é bem aqui que é 1 quarto. Daqui para cá é 1 quarto. Então, a metade de 1 quarto, que é 1 oitavo, o tracinho vai ficar bem no meio aqui, ó. Bem no centro. Tá? Então, esse 1 oitavo é a metade de 1 quarto. Tá? É esse pedacinho bem aqui, que é 1 quarto. Então, a metade dele é bem no centro aqui, ó. Que é 1 oitavo. Então, é 3 com 1 oitavo. Então, eu vou fazer isso, ó. 3 com 1 oitavo. Tá? Feito isso, já encontrei todos os pontos. Agora é só fazer essa curva. Vou trazer daqui, tá? Ó. Ó. Então, essa curva aqui é o gráfico dessa função exponencial, tá? Que aqui no caso, como o A aqui, ó, o A é menor do que 1, então ela vai ser decrescente. Essa curva para cá, né, ela vem para cá, ó, ela é decrescente porque aqui está diminuindo os valores, ó. Está diminuindo os valores de x, tá? Então ela é decrescente. Está bem explicado na folha aí. Então, espero que todos tenham entendido. Obrigado.